Muito boa tarde, são 15 horas do dia 28 de dezembro de 2025 e nós iniciamos agora o último Trilhas da Democracia, não apenas do ano de 2025, mas também o último Trilhas da Democracia da 7ª temporada anual do programa. Significa que na virada do ano nós iniciaremos a nossa 8ª temporada anual. E hoje nós damos prosseguimento ao programa de hoje, que foi a primeira parte de uma tentativa de fazer uma retrospectiva política de 2025, também realizando algumas análises sobre as perspectivas para o ano de 2026. Os nossos convidados são o professor titular sênior de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, convidado fixo aqui do programa, Armando Boito Júnior. Tudo bem, Armando? Seja bem-vindo de novo ao Trilhas da Democracia. Tudo bem, bom dia aos companheiros da mesa e bom dia a todos e todas que nos acompanham. Outro convidado fixo do Trilhas da Democracia, o professor de História, professor titular de História do Instituto Federal de São Paulo, o historiador Valério Arcari. Valério, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Marco, bom dia, meu bom amigo Armando, grande Normando e viva a greve dos petroleiros! O programa, como eu disse, chega ao seu 7º ano, ao final do seu 7º ano, e não houve nenhuma crise, né? Não passou por nenhuma crise. Então, continua comigo e continuará no ano de 2026 o companheiro camarada, assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Prazer revê-lo, professor Armando. Prazer revê-lo, Valério. E, sim, viva a greve dos petroleiros, que está correndo no momento que a gente está gravando agora, já no seu 5º dia, uma greve que já se mostra novamente histórica, depois das greves de 2015, de 2020, e esperemos que os petroleiros não levem mais 5 anos depois desta para fazer outra. Mas, enfim, é um prazer enorme revê-los e estar aqui para essa discussão. Mas as crises, Marco, as crises são bem-vindas, crises são oportunidades. Ainda não passamos por essa, continuamos num mar calmo, atravessando os mares. Muito bem. Mar de Almirante, por falar do Vasco da Gama. Mas falar em Almirante me lembra o teu veterano, não o meu veterano, né? Almirante Garnier, que se encontra hoje recluso, preso, né? Mais um motivo para beber. Vamos lá. Bom, a primeira questão que eu apresento a vocês, Armando e Valério, é sobre que acontecimentos, ou que acontecimento, que processo desenvolvido no ano de 2025 nos apresenta uma possibilidade quase como um catalisador para compreender o que foi esse ano que está se encerrando. Isso pode envolver tanto uma dimensão nacional quanto uma dimensão internacional. Vocês fiquem inteiramente à vontade para desenvolver da forma como bem quiserem. Vamos começar com o professor Armando Boito. Por favor, Boito, a palavra é sua. Obrigado, Marco. Acontecimento nacional mais marcante, no meu entender, foi o julgamento e a condenação do Jair Bolsonaro e dos militares golpistas. Como muitos já destacaram, fato inédito na história política da República. Esse é o acontecimento mais importante no plano interno, e ele representa uma vitória do campo democrático e progressista. No plano internacional, eu creio que, não sei se podemos chamar de um acontecimento, é mais um processo, se trata da política mais agressiva do imperialismo norte-americano durante o governo Trump. E aí
este processo, que está presente em Gaza, está presente na Venezuela, aqui ao nosso lado, infelizmente, com silêncio do campo progressista e socialista no Brasil, esse representa, ao contrário do acontecimento interno que eu citei, representa uma mudança desfavorável na correlação política de forças para os socialistas e para o campo progressista. Eu penso que esses dois acontecimentos são muito significativos e eles dão uma pista para nós fazermos uma análise do momento em que nos encontramos. Porque eu penso que o momento em que nos encontramos é um momento, quando comparado com o passado recente, é um momento, no geral, mais favorável, mas não tão favorável quanto boa parte dos observadores, dos analistas, dos dirigentes do movimento democrático e popular estão avaliando. O que eu estou querendo dizer? O processo e condenação do Bolsonaro e dos generais não significou, não está significando a morte do fascismo. Até 2, 3 meses atrás era comum lermos na imprensa progressista e na imprensa socialista também a ideia de que o bolsonarismo estava sendo morto e enterrado. Bastou o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, o impacto político e o impacto, digamos assim, entre aspas, eleitoral que esse lançamento obteve nas pesquisas de intenção de voto, para vermos que o bolsonarismo continua forte. E, na minha avaliação, já fazendo uma prospectiva, na minha avaliação, será quem irá disputar o segundo turno com o Lula, seja na figura do Flávio Bolsonaro, seja na figura do Tarcísio, mas aí, então, o Flávio Bolsonaro retirando a candidatura, mas impondo condições para o Tarcísio, não é? Então, foi um avanço essa investigação e punição dos golpistas e do Bolsonaro, mas não significou a morte do bolsonarismo. Estamos melhor do que em 2022, quando o bolsonarismo controlava o poder governamental e ameaçava-nos com um golpe de Estado. Estamos muito melhor, mas não tão melhor, e aí é a polêmica, não tão melhor a ponto de podermos dispensar uma frente mais ampla e pretendermos colocar uma frente de esquerda para enfrentar o campo fascista. No plano internacional, eu creio que nós estamos numa situação pior, porque o Trump está com uma política agressiva, muito mais agressiva, inclusive, do que no primeiro mandato dele, não é? Esse cerco militar e econômico, a Venezuela, que vem sendo apertado cada vez mais, é algo inédito na história recente das relações do imperialismo norte-americano com a América Latina. E está tendo uma repercussão muito aquém do que seria necessário no campo progressista e na esquerda brasileira, e isso vai respingar pesado aqui na política interna nos próximos meses, eu acredito. Valério? Eu concordo em gênero, número e grau com o Armando. A minha interpretação, Marco e Normando, é que, se nós pensarmos o ano de 2025, eu creio que, em perspectiva histórica, o que vai ficar mais ou menos claro é que o combate entre anistia para o bolsonarismo e sem anistia para o bolsonarismo foi a luta política central ao longo de todo o ano. Ou seja, 2025 foi uma medição de forças ao longo de meses, que começou desde janeiro até agora, que estamos no final de dezembro,
e passou por diferentes etapas. Eu creio que nós podemos dizer que há um contraste claro entre o primeiro e o segundo semestre, ou seja, ao longo do primeiro semestre ocorreu lenta, porém de forma ininterrupta, uma degradação da relação política de forças. E isso se expressou em distintos terrenos pela tática do bolsonarismo, que se traduziu fundamentalmente em 4 iniciativas. Os bolsonaristas iniciaram o ano com uma campanha implacável nas redes sociais de agitação em defesa de Jair Bolsonaro. Eles, em grande crise interna, mas finalmente tomaram a decisão de voltar às ruas e conseguiram, em março, uma mobilização nacional que culminou na praia de Copacabana, com algo próximo a 40, 50 mil ativistas da extrema-direita sustentando a defesa da anistia para Bolsonaro e seus cúmplices. Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para articular uma rede internacional apoiada nas relações estreitas que o bolsonarismo mantém com Trump nos Estados Unidos. E não fosse tudo isso o bastante, a ofensiva institucional, ou seja, a partir da pressão dentro da Câmara dos Deputados, o bolsonarismo construiu uma rede que incluía o Centrão para pressionar, pelo menos, por uma redução de danos do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E, no segundo semestre, Marco, ocorreu uma inversão, ou seja, a relação de forças evoluiu mais favoravelmente. Eu creio que isso foi decisivo para o desenlace que como Armando Boito nos lembrou, a vitória política democrática mais importante da classe trabalhadora, das camadas populares, desde o fim da ditadura, que é a condenação de Bolsonaro e de generais de 4 estrelas das Forças Armadas. Eu creio que nós podemos resumir, pelo menos, em 4, 5 fatores que foram chaves para nós entendermos este desfecho. A primeira, a disposição dos setores mais lúcidos e mais combativos da esquerda de apostar em contínuas mobilizações, em sair do sonambulismo quietista do governo Lula e convocar mobilizações de rua que passaram, primeiro, pela corajosa passeata do 30 de março, que foi fundamentalmente de uma vanguarda de militantes de esquerda. Éramos 15 mil que já nos conhecemos visualmente de tantas outras mobilizações do passado, mas que abriu o caminho para o 10 de julho, e depois o 21 de setembro, e finalmente agora, no último domingo de dezembro, 14, antecipada no dia 7 de dezembro por uma colossal mobilização de mulheres contra o feminicídio. Então, em primeiro lugar, a disposição de voltar às ruas através do impulso da Brasil Popular, da Frente Sem Medo, e com articulações que incorporaram o mundo da cultura e da arte, o papel do Caetano, da Patrícia Lavigne. Em segundo lugar, eu creio que nós temos que destacar a firmeza dos juízes do Supremo. Não há que exagerar o papel do indivíduo da história, mas seria errado diminuir o lugar de Alexandre de Moraes e de outros na condenação jurídica dos golpistas. Em terceiro lugar, para sermos honestos, ocorreu um moderado, porém contínuo, consistente giro à esquerda do governo Lula diante da ofensiva das sanções de Trump contra o Brasil. E Trump argumentando que legitimava as sanções com alíquotas de 50% para defender Bolsonaro. E, portanto, este movimento do governo Lula em defesa da reforma do imposto de renda, numa defesa mais politizada da redução da jornada, do fim da 6x1,
e uma luta ideológica nas redes sociais, a denúncia do Congresso, produziu um deslocamento interno de forças. E não se deve nunca subestimar os erros dos inimigos. Então, os erros absurdos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, defendendo o ataque de Trump contra o Brasil. Perdão, e depois uma sequência de episódios grotescos que culminam com a tentativa do Jair Bolsonaro de destruir a sua tornozeleira num surto de cólera, de fúria. Neste marco é que nós temos que compreender as tensões atuais entre o bolsonarismo lançando Flávio Bolsonaro, as articulações do Centrão em torno de Tarcísio, como o Armando disse, tudo isso ainda está nebuloso, não está claro, mas ocorreu uma fragmentação, uma confusão nas relações da extrema-direita com o Centrão, que são expressão desta nova correlação nacional das forças políticas e sociais. A escala internacional é como disse Armando, nada mais é importante que a ofensiva do governo Trump e nada é mais grave para nós do que o cerco à Venezuela. E, portanto, ocorreu uma evolução desfavorável, o que contrasta com a evolução um pouco mais favorável do Brasil. Isso não permite subir no cavalo, mas, como disse o Armando, nós temos uma esquerda que tem uma tendência a oscilar entre a melancolia e a euforia, né? É uma bipolaridade em que há dificuldades de chegar ao equilíbrio. É evidente que as condições da luta para 2026 mantêm imensa incerteza e subestimar o peso do neofascismo é o erro crônico da maioria da esquerda brasileira, tanto dos setores moderados como, infelizmente, também dos setores mais com impulso revolucionário. É um erro fatal. Não podemos continuar repetindo isso. Muito rapidamente. Tanto você, Armando, quanto o Valério indicaram a condenação de Bolsonaro e dos golpistas da sua camarilha como um elemento central a ser saudado no ano de 2025. A aprovação do projeto da dosimetria na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, representa uma reversão de expectativas. O que vocês, muito rapidamente, para passar a palavra para o Normando, o que se esperar das respostas possíveis à aprovação do projeto da dosimetria na Câmara dos Deputados e no Senado? Armando? Eu acho que a aprovação do chamado projeto da dosimetria foi, digamos assim, um gol que a extrema-direita marcou aos 45 minutos do segundo tempo, porque eles vinham perdendo muito nas últimas semanas. E a aprovação desse projeto, que se deveu, em grande medida, ao fato de o Centrão ter enquadrado o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que só queriam anistia ampla ou nada, eles foram enquadrados, aceitaram, e teve um integrante do campo progressista, que é o senador Jacques Wagner, que pela segunda vez tomou uma posição que não pode passar em brancas nuvens pelos militantes e analistas socialistas e democratas. Ele já havia defendido uma posição pró-Israel no conflito em Gaza, uma posição de tipo sionista, e agora ele fez um acerto sobre a tramitação do projeto da dosimetria no Senado, de modo a permitir, foi um acordo que ele fez, sem consultar a presidência da República, sem consultar a ministra Gleisi Hoffmann, como ele próprio disse, e como a reação do presidente Lula e da Gleisi Hoffmann evidenciaram, eles não foram consultados, ele permitiu que o projeto tramitasse e fosse aprovado agora, porque se não fosse aprovado agora, provavelmente não seria aprovado mais. Estava no calor da hora. Então, foi um gol que eles marcaram aos 45 minutos do segundo tempo, também porque alguém da defesa entregou a bola para eles, entregou a bola para eles. Eu vejo desse modo a dosimetria, mas não foi o que os fascistas esperavam, não.
muito longe disso, não foi o que eles esperavam. E agora o presidente Lula deve estar indicando que vai vetar. Eles podem derrubar o veto, mas ainda tem uma disputa no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, essa atuação do Supremo Tribunal Federal, que o Valério destacou com propriedade, que tem sido muito importante para a defesa da democracia liberal burguesa no Brasil, é estranho, né? Nós poderão estranhar, né? Democracia liberal burguesa e nós a defendendo. Tem situações em que é necessário fazer isso, quando os fascistas fazem o ataque pela direita à democracia liberal burguesa. Mas esse papel do STF é algo que está exigindo mais reflexão, porque o Valério se referiu ao papel do indivíduo na história, isso tem lá o seu peso, mas é uma coisa limitada. Um analista institucionalista poderia se referir aos valores e às normas de funcionamento do STF como a causa, o motivo, a explicação para o comportamento do STF. Isso não me convence, porque praticamente o mesmo STF teve um comportamento completamente distinto na conjuntura do impeachment e da prisão do Lula. Então, veja, uma mesma instituição, com a maioria dos membros, com grande parte dos membros sendo o mesmo, há poucos anos atrás teve um comportamento completamente distinto. Isso para não nos referirmos ao comportamento do STF no Brasil diante de golpes de estados pregressos, né? Então, eu acho que a explicação exclusivamente institucional também não satisfaz. Eu penso que é necessário procurar na sociedade brasileira a raiz para esse comportamento do STF. E eu diria o seguinte, assim, uma conjectura para refletirmos, né? Não está, essa coisa não se encontra nas classes populares, porque nós não podemos essa raiz, nós não podemos nos esquecer que este mesmo STF, que para o nosso alívio, defende a manutenção da democracia burguesa, esse mesmo STF vota sempre contra os trabalhadores quando se trata de direitos trabalhistas e sociais. Então, o apoio, o entusiasmo pela ação do STF, fundamentalmente no nível da sociedade, eu acho que não vem do movimento popular. Eu penso que, e encerro aqui minha fala, eu penso que há uma disposição da burguesia brasileira, de grande parte da burguesia brasileira, em manter a democracia burguesa, a democracia liberal. Isso é uma fonte de atrito dessa burguesia com o movimento fascista, porque, vejam bem, a democracia liberal burguesa é uma democracia que permite ao conjunto da burguesia discutir e participar de modo sistemático e aberto do processo decisório. Na ditadura fecha tudo, é aquilo que o Lenin, né, os bolcheviques chamavam de autocracia. É a burocracia de Estado que governa. Vão ouvir daqui e ali, vai ter o lobby e tal, mas não é a mesma coisa. A burguesia só abre mão da democracia burguesa quando há uma ameaça democrática, popular, socialista, uma ameaça real, que não é o caso do Brasil atual. Então, se você pegar algumas manifestações na campanha de 2022, nós temos burguesia apoiando o Bolsonaro, mas temos também, eu gosto de repetir esse fato, a FEBRABAN e a Fiesp, oficial e publicamente, condenaram a campanha do Bolsonaro em 2022. Então, eu penso que deve entrar na explicação para esse comportamento do STF o fato de segmentos importantes da burguesia quererem se prevenir contra o que atualmente, nesta conjuntura, eles enxergam como uma ameaça, a necessidade de manter. Eles estão interessados em manter a democracia liberal burguesa.
Valério, a direita marcou um gol aos 45 minutos do segundo tempo com o projeto da dosimetria. O que esperar da prorrogação? Eu não gosto de falar de pênalti, não, porque tem uma lembrança recente muito negativa. Mas o que pode ser? O que pode se esperar? O que pode se esperar da prorrogação? Qual a tática para reagir a esse gol tomado aos 45 minutos do segundo tempo por parte do campo democrático, progressista de esquerda? Bom, a rigor, sejamos claros, há uma maioria reacionária no Congresso. Ela é esmagadora na Câmara dos Deputados, mas agora se confirmou, como lembrou Armando, por um acordo do Centrão com o bolsonarismo, ou seja, o bolsonarismo pressionou, exigiu anistia. Quando viu que a situação era de condenação, foi para a redução de danos. E é a articulação política que permitiu esse desenlace do Senado, que, sejamos também honestos, não teria sido possível sem o gol contra do Jacques Wagner. Ou seja, não dá para entender o ano sem o fato de que houve esta mudança na conjuntura e, portanto, a disposição de mobilização. Quando nós falamos de uma mobilização como do domingo passado, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, mas, digamos também, em escala nacional, ocorreram mobilizações em mais de 40 cidades no Brasil. Nós estamos falando de uma recomposição de um campo político-social. Tem força social de choque, porque nós temos uma nova geração que responde ao chamado da esquerda. E a bandeira sem anistia foi a bandeira do ano. O nome de 2025 é sem anistia. Nós não entendemos a conjuntura do segundo semestre, evidentemente, sem o ataque de Trump à soberania brasileira, a ofensiva das tarifas, mas a questão-chave é que, diante das barbaridades que as forças ultra-reacionárias fizeram, a aprovação da PEC da blindagem dos deputados, a aprovação do PL da anistia em setembro, e a resposta que veio no 21 de setembro foi avassaladora, vertiginosa, em 3, 4 dias, superando as vacilações. E houve vacilações, Normando. Houve vacilações grandes. Não foi fácil convocar o 21 de setembro. Digamos, é necessário, na avaliação da conjuntura, um balanço das filigranas do que ocorreu na superestrutura política da esquerda. A decisão de convocar o 21 de setembro foi unilateral, partiu da Frente Povo Sem Medo, que depois de lançar a convocação sozinha, conseguiu construir, num acordo com o MST, uma declaração comum com a Brasil Popular. Construímos a unidade, Paula Lavigne entrou, Caetano gravou o vídeo, e a partir da iniciativa dos artistas, a adesão do Chico Buarque, nós temos um movimento político-cultural que une movimento feminista com a juventude negra, movimento ambientalista com o movimento indígena, movimento sindical, sobretudo setores mais organizados da classe trabalhadora. Aí temos o 21 de setembro. Que é defensivo, responder, é reativo ao PEC da blindagem, ao PL da anistia. Assim como do domingo 14 de dezembro, a mobilização nacional foi reativa contra a dosimetria. É por isso que saíram às ruas em todo o país mais de 120 mil ativistas, simpatizantes da esquerda, moderados, radicais, enfim, democratas progressistas, mas foi reativa. Mas veja, o Senado ele é a expressão de uma articulação sinistra entre o Centrão e os neofascistas, e ele está de tal maneira sequestrado pelos inimigos do povo que, às vésperas do Natal, não tiveram pudores, fizeram uma votação relâmpago na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado para aprovação da dosimetria. Eles estão dizendo, olha, nós temos aqui posições e vamos para a redução de danos. Vão encarar de novo? Bom, isto produziu uma tensão
Jacques Wagner não vai permanecer, provavelmente, como líder no Senado, porque o que ele fez tem um nome, chama-se traição. É que o Armando, vocês sabem, é um São Paulino de Pirassununga muito elegante, porque o que o Jacques Wagner fez tem nome. Ele é um traidor, ele se ajoelhou diante da pressão da extrema-direita. Então, agora o Senado desafia o Lula a vetar e vai tentar convocar uma sessão do Congresso depois para derrubar o veto, e se o conseguir, a arbitragem final ficará no Supremo Tribunal Federal, que neste tema não está muito claro o que vai acontecer. Portanto, a luta social começa... Você me pergunta, Marco, qual é a dinâmica? A luta social começa em 2026 com a luta contra a dosimetria. Não tem sossego, né? Antigamente, o Brasil, entre o Natal e o Carnaval, nós tínhamos um pequeno intervalo para respirar fundo, recuperar fundo. Não tem mais sossego nesse país, Marco. A classe dominante está enlouquecendo a nação. É conflito existencial ininterrupto. Mas nós vamos responder, evidentemente. Se o veto de Lula for derrubado, eu creio que vamos assistir a mobilizações de rua, numa escala, inclusive, superior à do 14 de dezembro. Porque a provocação desta votação do Senado, eles foram muito longe, Marco, e a resposta vai ser muito ampla e estou convencido que terá uma ampliação da audiência de massas. Não passarão, não vai ter dosimetria, não vai ter anistia envergonhada, eles serão punidos. Marco, Normando. Eu vou me agarrar ao otimismo ativo do Valério, né, para a gente falar de dosimetria, mas vou adiantar uma coisa. É verdade que, particularmente, o Rio de Janeiro para no verão, né, ou parava, porque agora, como o Valério disse, né, o Centrão e a extrema-direita não nos dão descanso, mas com certeza teremos uma dúzia de blocos de carnaval no Rio de Janeiro, com dosimetria no nome do samba-enredo, e nenhum deles a favor da dosimetria. Serão todas as menções pejorativas. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos aqui, que para mim são muito significativos da deterioração institucional que o advento da extrema-direita, os 4 anos do governo fascista, e mais a permanência, a sobrevivência do bolsonarismo. Há muito tempo, para mim, estava claro que o bolsonarismo sobreviveria a Jair Bolsonaro, né, diferente de outras aglutinações políticas, inclusive no nosso campo, né? E a deterioração a que me refiro, ela se expressa tanto dentro do Senado quanto no Supremo, nesse particular. E vou tentar ser muito rápido. Para mim, ainda é muito impactante relembrar uma cena do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e foi o delator, né, do esquema, quando ele depõe numa CPI no Senado, e o Flávio Incitatus Bolsonaro, Incitatus, né, os meus colegas historiadores aqui lembram, era aquele equino que foi alçado ao cargo de senador do Império. O Incitatus Bolsonaro protagoniza, nesse momento, uma cena do Poderoso Chefão 2, né? A vida imitando a arte, e com todas as palavras. Quando o Mauro Cid vai depor, o Flávio, para formular sua indagação, faz um elogio a ele, o caracteriza como amigo da família e diz claramente que, claro, que ele não vai incriminar o Bolsonaro, primeiro, porque não existe nada daquilo, é tudo mentira da oposição, e segundo, porque, como muito próximo da família, ele, Flávio, sabe onde a filha do Mauro Cid estuda, que horas ela entra na escola, que horas ela sai da escola, que horas ela volta para casa. Isso foi transmitido para o país todo, né? E a imprensa não deu a mínima atenção para isso.
essa fala de bandido, de mafioso, foi feita na TV Senado e coberta pelas TVs todas abertas, e não teve uma linha na imprensa oficial sobre isso, o que para mim é muito significativo do que acontece lá, e vou articular com o Supremo. Os tribunais superiores, eu acho que uma boa figura para os representar é de grandes navios à vela, né? Eles costumam seguir o vento. O navio à vela ele pode até bordejar o vento, mas isso demanda muito trabalho, muita manobra, muito traquejo, né? Muito jogo de manejo para fazer zigue-zague contra o vento. Ele navega mesmo em velocidade de vento em popa. Com relação a golpes de Estado, desde os anos 50, quando se seguiram várias tentativas de golpe de Estado, e quando provocado, tem uma fala do celebrado criminalista brasileiro, Nelson Hungria, então ministro do Supremo, que ele fala que era ridículo a ideia de que o Supremo fosse punir golpistas, né, porque são várias tentativas e várias anistias. E numa dessas anistias, cogita-se, não é levado ao Supremo, mas cogita-se levar a anistia ao Supremo, porque está anistiando quem atentou contra a democracia. E o ministro Nelson Hungria fala que seria ridículo, seria como tentar espantar leões balançando as togas dos ministros. Dessa fala, nos anos 50, até o voto do Eros Grau, que valida a lei de anistia de 79 para cobrir torturadores e assassinos da democracia, a posição é linear do Supremo, de não se meter em golpe de Estado. Essa tradição é mantida. E é quebrada naquele julgamento que ressignifica o 11 de setembro, né, do trauma chileno para uma institucionalidade e asseveramento da democracia brasileira, mas que gera reações no clima da bandidagem. É importante a gente pensar que mais ou menos 1/3 do Supremo são juízes que têm suas empresas, que ganham muito dinheiro com faculdades privadas ou cursos de formação, a começar pelo atual decano, Gilmar Mendes, que, quando presidente do Supremo, contratou a própria empresa para treinar funcionários do Supremo. Esses têm seus interesses comerciais muito claros. E os demais, que não são empresários, têm suas ligações patrimonialistas muito claras. O que a gente viu, paralelo à negociação da dosimetria, foi uma chantagem explícita, colocada em público contra Alexandre de Moraes, por conta do contrato injustificadamente milionário do escritório de sua esposa e filhos com o Banco Master, um contrato que não para em pé, em circunstância alguma, cujo único atributo de valor é ser o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, e foi posta em público a relação do Toffoli, né, com empresários ligados ao crime organizado e com o próprio Banco Master. Eu sou alérgico a coincidências. A sequência dessas manchetes, né, paralela à negociação da dosimetria, indica uma negociação entre o Senado e o Supremo, né, e indica uma troca de chantagens, e, infelizmente, o que resta ao Executivo Federal, né, é brincar de bandido e mocinho. Né? Eu, quando criança, na Leopoldina, era muito comum a brincadeira de bandido e mocinho, muito antes do crime organizado caracterizar o Rio de Janeiro e muito menos a da Zona Norte. E é o que o governo faz. Se a gente olhar as manchetes também das operações da Polícia Federal, a cada derrota do governo Lula, segue-se uma operação policial. Agora foram apreendidos mais de R$430 mil na casa do Sóstenes Cavalcante, né? E ele e um bandido fascista daqui de Niterói, o Carlos Jordi, né, são alvo de uma investigação que vem a público na sequência imediata da aprovação da dosimetria.
Então, não estou condenando a prática do governo, eu acho que isso faz parte do jogo político, mas é importante a gente entender a que nível deteriorou a institucionalidade política no nosso país. Armando, o Normando não fez nenhuma pergunta, caso vocês queiram comentar, mas eu apresento a seguinte questão, Armando e Valério. Muito se falou sobre a força das instituições brasileiras, né? A condenação de Bolsonaro, para a gente se manter nesse acontecimento que foi escolhido logo no início do programa pelo Boito, quando tanto das reações iniciais ao 8 de janeiro de 2023 e ao todo o processo, né, que passou pela PGR e finalizou no STF, você falava da força das instituições brasileiras. As instituições brasileiras teriam demonstrado a sua força. Eu queria ouvir de Armando e de Valério uma análise sobre isso, que não fosse uma análise institucional, não é? Mas uma análise marxista dessa afirmação de que as instituições brasileiras são fortes e garantem essa democracia liberal. Por favor, Armando, na sequência, Valério. Marco, eu penso o seguinte, em parte eu já fiz uma reflexão sobre isso. Eu penso o seguinte, a democracia burguesa em países como o Brasil é uma obviedade, é algo que todos os observadores e analistas constatam. Ela não tem a mesma, digamos, estabilidade, a mesma solidez que tem em países imperialistas por razões as mais diversas, mas uma delas é que esses países puderam, principalmente até 3/4 do século XX, fazer concessões aos trabalhadores que conferiam uma certa estabilidade ao regime democrático. Isso não ocorre com a mesma força nos países da periferia, em países dependentes, periféricos, como é o caso do Brasil. De tal modo que, em meados da década de 2010, aquela crença que existia entre muitos, na maioria dos cientistas políticos, a ideia de que a democracia brasileira estava consolidada foi posta à prova pela crise de 2015 e 2016, onde parte da burguesia e grande parte da classe média procuravam anular e conseguiram anular o resultado da eleição de outubro de 2014. Então, primeiro ponto, a democracia no Brasil não tem a força que tem nos países centrais, né? E nós temos, sim, uma disputa institucional muito tensa e que pode levar a uma crise, que ainda não existe, mas pode levar a uma crise da democracia. Eu costumo distinguir instabilidade de crise, né? A crise é quando, além da situação instável, você tem uma força política organizada se propondo a liquidar aquele regime político. Uma força política organizada que se propõe a isso e que tenha força para isso. A democracia esteve em crise no ano de 2022. Agora vive uma situação de instabilidade. E um sintoma dessa situação é a disputa entre os ramos, né? Judiciário, legislativo, executivo, dos mais variados tipos. Atualmente, o judiciário e o executivo convergindo numa mesma direção e o legislativo empurrando para outra direção. Você perguntava uma análise marxista dessa situação, né? Eu entendo por isso uma análise que faça uma sociologia política, que procure vincular essa situação de instabilidade
aos interesses, conflitos de classe, conflitos raciais e de gênero também presentes na sociedade brasileira. O elemento fundamental que eu vejo para que a democracia não esteja em crise no momento atual é que, após a experiência do governo bolsonarista, uma parte significativa da burguesia brasileira se afastou do fascismo. Estou fazendo uma afirmação polêmica, mas eu acho que parte da burguesia brasileira se afastou do fascismo. O momento marcante talvez seja agosto de 2022, pelo fato que eu já citei. Então, você tem o que hoje? Você tem uma variante do fascismo que é muito próxima da classe média e dos fazendeiros, que é uma variante agressiva, representada no momento atual pela candidatura Flávio Bolsonaro, né, que foi muito bem recebida por dirigentes da Frente Parlamentar Agropecuária, mas que não foi bem recebida, por exemplo, pela própria Faria Lima, que é o segmento financeiro da burguesia associada ao capital internacional e que apoiou Bolsonaro em 2018. O que a imprensa mostra, o que a Faria Lima almejava era construir a candidatura do Tarcísio. O Tarcísio de Freitas é uma variante do campo fascista muito mais próxima da burguesia. Tem que entender isso. Tem variantes no campo fascista. E essas variantes se acomodam com a heterogeneidade econômica e social de classe que está presente no campo fascista. Então, você tem essa variante mais radicalizada, que é de classe média, que é dos fazendeiros, que pega também boa parte da periferia pelas igrejas pentecostais. Digo boa parte porque o Malafaia avalia que a candidatura do Flávio Bolsonaro não vai ser levada a bom termo, porque, diz o Malafaia, o Flávio Bolsonaro não dialoga com o centro. Precisa de uma candidatura fascista que dialogue com o centro, que seria o Tarcísio. É essa avaliação do Malafaia. Mas você tem essa variante mais agressiva e tem essa variante que é mais radicalizada, plebeia, porque os fazendeiros não são grandes latifundiários. Os fazendeiros do movimento bolsonarista não são grandes latifundiários. Há pesquisas sobre isso. É pequeno e médio capital no campo, pequena e média propriedade. O movimento Brasil Verde e Amarelo, o agro, chamado agro-bolsonarismo, é pequena e média propriedade. Nós até lançamos um livro aqui no programa do Marco e do Normando, onde 2 ou 3 pesquisas mostravam isso. Não é? Então, você tem variantes no campo fascistas, uma variante plebeia radicalizada, uma variante burguesa que aspira, acima de tudo, à ordem, não é? Quer evitar, inclusive, o agravamento dessa crise, dessa instabilidade institucional, e é da relação entre o setor da burguesia que se afastou do neofascismo, o setor da burguesia que continua junto com o neofascismo, mas que não quer uma candidatura da variante plebeia do neofascismo, e sim uma candidatura da variante burguesa do neofascismo, representada agora pelo Tarcísio de Freitas. É isso que vai... Bom, e o campo democrático, popular, progressista, que tem apoiado de maneira crítica ou não crítica o governo Lula, né? É disso que vai depender se a instabilidade do sistema democrático no Brasil vai se converter numa crise ou não, né? Eu vejo esse tipo de relação com a sociedade. É muito importante, eu tenho insistido nisso, já falei nisso no programa, entender a heterogeneidade socioeconômica e política do campo neofascista. Não é uma luta da família Bolsonaro na defesa dos interesses da família ou da pessoa do Bolsonaro. É algo mais amplo.
é uma variante plebeia do fascismo. Tem um artigo do Gramsci que eu faço questão de citar, que é Os Dois Fascismos, né? Onde ele fala do fascismo rural e do fascismo urbano. O fascismo sempre foi heterogêneo, não é? Serviu a burguesia sem ser um movimento burguês, inclusive na própria Alemanha, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Hitler, quando ia receber financiamento era em espécie, né, dos grandes grupos econômicos, fazia o escondido da base do Partido Nazista, que não podiam saber que os grandes capitalistas estavam financiando o Partido Nazista, né? Então, tem que entender essa heterogeneidade, essa situação na qual o fascismo é usado pela burguesia, mas não se submete completa e passivamente a ela para ler a conjuntura brasileira. Não sei se acabei dando alguma pista para responder o que você colocou. Muitos. Valério, e eu queria que você, nessa tua resposta, aproveitasse para dizer alguma coisa que você vem tratando já há bastante tempo, né? Qual deve ser a posição, qual é a posição que você defende da parte da esquerda brasileira, da esquerda radical brasileira, da esquerda revolucionária brasileira, em relação às eleições presidenciais de 2026? Bom, eu concordo com o Armando, é necessário uma análise fina, há todo um trabalho de ourivesaria da análise para nós compreendermos as diferentes tendências dentro da extrema-direita, né? E as peculiaridades brasileiras do neofascismo. Mas isto posto, eu quero introduzir dois elementos para a nossa compreensão do momento. Bom, o primeiro, um pouco em perspectiva histórica. Vejam, enquanto existia a União Soviética, a orientação de Washington era preservar o alinhamento dos governos da América Latina em unidade incondicional com o domínio capitalista ocidental, ou seja, a Revolução Cubana abriu uma cunha e estimulou uma onda de mobilizações do continente que exigiu que Washington, na época, democratas, John Fitzgerald Kennedy, depois os seus herdeiros, não hesitaram em apoiar o golpe militar no Brasil. E a verdade é que a década de 60 termina com ditaduras militares em todo o Cone Sul da América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. Então, nós temos que compreender que houve, a partir da restauração capitalista, de uma derrota histórica que significou o fim da União Soviética, e eu digo isso, como sabem, eu sou aquarista, motociclista e trotskista, não tinha nenhuma especial. Não tinha uma atitude favorável em relação às ditaduras burocráticas, mas compreendia que a presença no sistema internacional e a preservação da União Soviética era ainda uma expressão, ainda que muito distorcida e deformada, das conquistas revolucionárias inauguradas no mundo pela Revolução Russa. Com o fim da União Soviética, mudou a orientação do imperialismo. Ou seja, regimes democráticos liberais que eram tolerados nos países centrais, onde havia uma estabilidade social, garantia que uma ordem institucional poderia ser suficiente para proteger estas nações capitalistas dos seus próprios trabalhadores, mesmo depois da onda revolucionária de 68, que fraturou a França. Mas depois do fim da União Soviética, esta orientação ela mudou em relação à América Latina. Não só Washington tolerava, mas passou a estimular a estabilização de regimes democráticos liberais que tinham surgido das mobilizações dos anos 80, que derrubaram ou deslocaram, em graus diferentes de radicalidade, as ditaduras militares que ficaram no poder durante décadas. Muito bem.
Agora o mundo mudou de novo, é isso que eu quero sugerir para aqueles que estão nos ouvindo. Mudou de novo. Ou seja, com Trump na Casa Branca, não é verdade que há uma aliança, uma estratégia de defesa de regimes democráticos liberais em países periféricos. O que os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, estão defendendo é alinhamento incondicional com os interesses norte-americanos contra a China. E, portanto, não há nenhum compromisso da Casa Branca com regimes democráticos liberais. E veja, Trump está colocando uma armada em frente da Venezuela. Nós estamos numa situação em que não há muitas possibilidades de Trump recuar depois do movimento que fez. E ele está realmente impondo um cerco que agora é um bloqueio militar à Venezuela, que não pode mais vender petróleo e gás, do que depende a sua economia. Isto é uma situação que a escalada é evidente, é de guerra. E isso tem um impacto gigantesco no Brasil. Este é o mundo em que nós vivemos. E, portanto, trabalharmos com a premissa de que são as instituições que nos protegem de um assalto golpista dos neofascistas ao poder é uma ilusão completa. A questão se decide no terreno da luta de classe, é correlação de forças. Aquilo que até agora está nos favorecendo, sejamos claros, é que, apesar de uma recuperação da disposição do nível de humores em segmentos mais avançados da classe trabalhadora e da juventude, das camadas médias assalariadas para a mobilização, a questão decisiva é que a classe dominante no Brasil está dividida. Isso é que foi chave. A divisão da classe dominante. Eles não conseguiram se recuperar. E, a rigor, no segundo semestre, a divisão da classe dominante penetrou dentro da extrema-direita. E a extrema-direita está profundamente dividida. É Malafaia contra o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não é somente o núcleo bolsonarista contra Tarcísio. São fragmentações que expressam o nível de brechas que se abriram dentro da representação política burguesa e que depois se traduzem em episódios grotescos, como a votação durante a madrugada na Câmara dos Deputados da dosimetria, e agora, esta semana, a votação escandalosa da dosimetria com o apoio do Jacques Wagner. Então, estes são epifenômenos como que expressam estes deslocamentos que ocorreram no segundo semestre, mais favoráveis na relação de forças. Resumo da ópera: o mundo está mais perigoso, o Brasil está mais perigoso, o Trump está na Casa Branca, os neofascistas mantêm a implantação e capilaridade nacional, têm muita audiência nas Forças Armadas, dentro das polícias, que são autonomizadas, não tenhamos muitas ilusões sobre isso. E, portanto, as batalhas decisivas são as que estão na nossa frente, não aquelas que ficaram para trás, são as que estão à nossa frente. E é nesse contexto que, sim, eu tenho defendido no PSOL a necessidade de uma aliança com o PT e um apoio ao Lula desde o primeiro turno. E creio que toda a esquerda radical deveria ter a lucidez de o fazer. Veja, nas últimas eleições, as correntes revolucionárias lançaram 3 pré-candidaturas à presidência, depois 3 candidaturas, recordemos. A Unidade Popular lançou o Léo Péricles, o PCB lançou a Sofia Manzano e o PSTU lançou a Vera Lúcia. Eu creio que um balanço se impõe se essa seria a melhor tática, ou seja, a verdade é que não só a votação foi muito reduzida, mas que a audiência do processo eleitoral, que muitas vezes é muito maior do que o número de votos, foi muito estreita. E, portanto,
a construção de uma frente de esquerda que seja um ponto de apoio para lutar por um programa de reformas estruturais para um novo mandato do Lula, no processo que se imporá de articulação de uma frente ampla, tem grande importância. Em 2022 não se articulou previamente a construção da frente ampla, uma frente de esquerda, ou seja, o movimento foi todo vertiginosamente precipitado pela decisão, em novembro de 21, do Lula anunciar a pré-candidatura do Geraldo Alckmin à vice-presidência da República. Então, nós estamos num processo de luta que eu diria que tem estes dois momentos, duas camadas de construção de alianças, sabes, Marco? Duas camadas. Há uma primeira camada que deveria, na minha vontade, no meu projeto, articular PSOL, a esquerda do PT, MST, com o apoio da esquerda mais radical, para incidir sobre o conjunto do PT e estabelecer uma plataforma mínima de propostas que tenham um sentido de reformas estruturais. E, a partir deste bloco, se abrirá, pelo lugar que o Lula ocupa na construção da sua própria candidatura, diálogos mais amplos. O que significa, sim, a necessidade de incorporar dissidências burguesas na luta contra o perigo neofascista. Câmbio, Marco. Normando. Eu fui acometido de uma crise de espirros, peço desculpas aqui, mas acho que muito lúcidas ambas as análises, né, do Armando, com as filigranas necessárias para enxergar os dissensos dentro tanto da extrema-direita quanto da burguesia mesmo, e a conclusão pragmática do Valério é impecável. Acho que não temos o que questionar, essa é a tarefa de todos, mais do que o nosso campo de esquerda, acho que de todos do campo minimamente democrático e republicano nesse momento da história. O perigo é muito grande, mas o otimismo da ação tem que prevalecer. E acho que as potencialidades dessa campanha podem, eventualmente, resultar num governo mais à esquerda no Lula 4. Bom, o Trilhas... Armando, quer falar ainda? Não? É possível 2 minutos? A guisa de conclusão. A guisa de conclusão, eu retomo como iniciei, quer dizer, a situação interna é favorável, mas a situação internacional é mais desfavorável do que no passado recente. E eu concordo com a orientação apresentada pelo Valério, denominada impecável pelo Normando, e destacaria apenas um aspecto. O Valério insistiu muito apropriadamente na necessidade de formar uma frente de esquerda dentro de uma frente mais ampla, se eu entendi direito. Eu quero dizer uma palavrinha sobre a frente mais ampla. É aquilo que não agrada muito o público socialista, comunista, revolucionário. Mas queria dizer o seguinte: sem essa frente mais ampla, que a frente de esquerda deverá tensionar, sem ela, nós não derrotamos o neofascismo em 2026. Não derrotamos, porque nós temos os inimigos, e com isso eu encerro: o neofascismo e o neoliberalismo. Devemos combater os dois, mas não com a mesma intensidade, porque o inimigo principal, para mim, é o neofascismo. O neoliberalismo a gente tensiona por dentro da grande frente que o Lula necessita organizar. Mas o neofascismo nós temos de combater de frente, sem nenhum tipo de flexibilidade ou concessão. É isso. Bom, nós terminamos... Portanto, domingo é Vasco da Veia, certo? Eu entendi a tática. É Vasco da Veia. Em resumo, é isso. Vamos todos cantar. O inimigo principal está claro. Quando esse programa estiver indo ao ar, o resultado já terá
O resultado já terá consagrado o grande time brasileiro que primeiro combateu o racismo. E isso se chama o mito fundador, né, de que falava Helena Chauí. Bom, mito nós terminamos de muitos clubes. Terminamos a 7ª temporada do Trilhas da Democracia, como dizem os italianos, alla grande, com Armando Boito Júnior e com Valério Arcari. Eu tenho uma certeza, que não é a certeza dos palmeirenses, que os palmeirenses tinham de que ganhariam o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América desse ano. Eu tenho a certeza de que a 8ª temporada do Trilhas da Democracia, sempre com a participação de Armando e Valério, mais uma vez será de vigilância democrática. A vigilância democrática não é um momento tático, não é um momento circunscrito a um período, mas é, na verdade, uma estratégia de longa duração. Permanente. Um 2026 de paz, amor e luta de classes para toda a nossa audiência. Nós nos encontramos no decorrer do ano de 2026. Grande abraço, Armando, grande abraço, Valério, grandíssimo abraço, Normando. O Trilhas fica por aqui. Boas festas. Boas festas.